Nós iniciamos agora o programa Teologia para o Seu Dia, programa oferecido pela Assembleia de Deus em Rio Branco, Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, liderada pelo pastor Luiz Gonzaga de Lima. E esta participação, às quintas-feiras, como de costume, é de responsabilidade do nosso núcleo de teologia, da ETAD, e nós temos a cada quinta-feira um dos professores que fazem parte desse quadro, que apresentam aqui esse programa, que traz para você uma palavra bíblica, uma palavra bíblico-teológica, sempre visando alcançar o seu coração com o ensino da palavra de Deus, de forma pura e simples, de modo que você possa compreendê-la melhor e aplicá-la à sua vida diária. E hoje nós vamos estar desenvolvendo, dando continuidade, um tema que iniciamos na quinta-feira da semana atrasada, que é o estudo da Epístola de Tiago. É um estudo passo a passo dentro do texto bíblico e, como já anunciamos no programa anterior, estamos utilizando esta versão bíblica, essa tradução. É uma tradução de Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea. Elegemos essa tradução porque ela traz exatamente uma linguagem bem mais explicada. E o objetivo desse programa é exatamente facilitar para você o entendimento da palavra de Deus. E nós tratamos no programa anterior, iniciando no capítulo 1 da Epístola de Tiago, nós tratamos já alguns temas que estão dentro dessa epístola. Você pode ver na sua tela aí. Nós já tratamos sobre o prefácio e saudação da epístola, onde o autor se identifica como Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Os benefícios das provações, vimos sobre isso no programa anterior, e sobre a fonte da sabedoria para as provações, quando nós lemos e estudamos um pouco sobre a nossa liberdade de buscar em Deus sabedoria para vencer as provações. E a condição de riqueza e pobreza com Deus. Vimos que tanto o rico quanto o pobre, eles têm motivos para agradecer a Deus e para louvar a Deus e, sobretudo, reconhecer em Deus o seu senhorio. E nesta quinta-feira, hoje, vamos ver um pouco, continuando esse capítulo 1 de Tiago, sobre a recompensa para aqueles que perseveram, sobre o processo de tentação, e sobre a bondade de Deus como antídoto contra a tentação. Veja que falamos no programa anterior sobre provações. E vamos falar hoje sobre tentações. Já adiantamos que as versões bíblicas que utilizamos, em sua maioria, elas fazem uma distinção entre provações, que está no versículo 2 em diante, versículo 5 a 8, melhor dizendo, da epístola, do capítulo 1, e faz a distinção entre tentações, que está dentro do contexto que vamos estudar hoje. Ao meio da Revista Corrigida, por exemplo, ela traz tentação tanto nessa primeira parte quanto na segunda parte. Mas o próprio contexto do texto bíblico vai mostrar que aquelas provações que estão no início do capítulo 1 de Tiago, elas se referem exatamente a provações que objetivam testar a fé do crente e amadurecê-lo. Já o que vamos ver hoje sobre tentações, nós vamos ver que elas são produzidas ou alimentadas, melhor dizendo, no coração da própria pessoa, no coração humano, e que elas podem levar à queda se o cristão não vigiar. Nós vamos, então, ler um pouco desse texto bíblico. Você poderá acompanhar aí na tela o versículo 12, Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: aquele que encara lutas e aflições e as supera é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Esse é o texto que temos na tradução A Mensagem. Aquele que encara lutas e aflições e as supera. Veja que não basta passar pelas lutas e aflições. É necessário vencermos, superarmos
E é gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. E a recompensa é a vida plena. Né? A vida plena. O texto, na Nova Almeida Atualizada, vai nos dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que há necessidade de sermos aprovados. Por exemplo, você não pode, não é vantagem você mencionar, por exemplo, que fez uma prova do Detran, ou que fez uma prova de algum concurso, se você não tiver sido aprovado. Geralmente, quando a gente, às vezes, não alcança êxito numa prova que fazemos, dependendo da nota, a gente até prefere não contar sobre ela. Porque o mais importante é, ao final, sermos aprovados. E é o mesmo que se aplica às provações da nossa vida. Precisamos ser aprovados para, então, recebermos aí a recompensa de Deus. Né? E dentro dessa recompensa, que o texto, no versículo 12, faz referência à vida plena, ou à coroa da vida, que nos dá aí a compreensão de vida eterna, mas nós também alcançamos, mediante as provações, amadurecimento. Alcançamos amadurecimento e perfeição diante de Deus, dentro daquilo que nos é possível como humanos. Dando prosseguimento a essa reflexão, nós temos aqui que não se diz ali no texto que o pecador é salvo ao suportar as tribulações, mas que o cristão é recompensado ao perseverar em meio às provações. Veja que a recompensa é a vida eterna, que já começa aqui. O cristão ele já começa a viver essa vida plena em Cristo, já enquanto está aqui no mundo. Primeiro, então, nós temos a cruz, depois nós temos a coroa. Olha aí, primeiro a cruz, o sofrimento, depois a coroa e glória. Deus não nos ajuda removendo as provações necessariamente, mas fazendo com que elas trabalhem em nosso favor. Por outro lado, Satanás deseja usar muitas vezes as provações, e em especial as tentações, para nos destruir. Deus, contudo, emprega tudo isso para nos edificar e amadurecer. Então veja que o objetivo de Deus nunca é levar o crente à derrota através de provações. O objetivo de Deus é nos provar e, ao final, sermos aprovados. Foi assim com Jó. É muito interessante porque Jó, o próprio Deus dá testemunho dele. E Deus sabia que Jó, reto e íntegro como era, ele seria aprovado ao final. Por mais que o próprio Jó não soubesse o que se passava nos bastidores. Mas ele foi provado e de forma talvez única na história da humanidade, da forma como Jó foi provado. Né? Há até quem diga que não foi uma mera aprovação, mas foi um teste. O certo é que Jó foi aprovado por Deus e o inimigo foi envergonhado, porque Jó não blasfemou contra Deus. Então veja que o objetivo da aprovação é nos colocar mais próximos de Deus. Continuando, vamos ver que o Salmo 119 apresenta uma mensagem para os fiéis que sofrem. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 71, na Nova Versão Transformadora, a NVT. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. E continuando esse salmo, os versículos 75 e 76, diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste por tua fidelidade. Agora que o teu amor me console, como prometeste a esse teu servo. O salmista, do Salmo 119, não é identificado quem seria o salmista. Pode ter sido Davi, mas a probabilidade maior é que sejam autores do período do exílio ou pós-exílico, da época de Esdras. O certo é que ele deposita confiança completamente em Deus e agradece por ter sido provado. Em algumas versões vai falar afligido, porque uma provação, ela é também uma aflição. Imagine
quando nós nos deparamos, por exemplo, com a enfermidade no lar. E às vezes a gente não consegue entender por quê. Por que aconteceu isso? E até que a bênção venha, até que a cura venha, e às vezes ela nem vem, às vezes o propósito de Deus é outro. Durante toda essa provação, nós vivemos aflições. E são muitas as aflições do justo. Não é porque somos cristãos e esperamos em Deus que nós não sentimos as aflições. Nós as sentimos, só que nós sentimos com esperança. Podemos nos lembrar, por exemplo, do que Paulo escreve aos Tessalonicenses, quando falava sobre a perda de entes queridos. Então ele fala para os irmãos de Tessalônica: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. E esse termo ignorante, no nosso caso, regionalmente pelo menos, ele traz às vezes o sentido de alguém que é bruto, mas o termo ali significa não conhecedor, ignorante. Na essência da palavra, a ignorância é a ausência de conhecimento. Então o que Paulo fala ali, não quero que vocês sejam desconhecedores a respeito daqueles irmãos, dos parentes e amigos que faleceram. E aí Paulo vai explicar naquele texto profético, ele vai explicar que há esperança e de que ele vai explicar que aqueles que morreram em Cristo, os irmãos e queridos que perdemos, eles ressuscitarão primeiro. E eles se encontrarão conosco, os que estivermos vivos, e Paulo inclusive fala isso, depois nós os que estivermos vivos. Então, ele traz ali esperança, não é que o cristão não sinta a perda de um ente querido, por exemplo, mas ele sente com uma esperança, a esperança de que há uma vida eterna incomparavelmente melhor e superior a essa em que vivemos. Aqui uma citação de Warren Wiersbe, do comentário bíblico expositivo Wiersbe. Olha o que ele escreve: o cristão que ama a Deus e que sabe que é amado por Ele não se desintegra quando Deus permite que venham as tribulações. Ele está seguro no amor de Deus, não tem ânimo dobre, não tenta amar tanto a Deus quanto ao mundo. Ló, por exemplo, era um homem de ânimo dobre. Quando sobrevieram as tribulações, ele fracassou terrivelmente. Ló, sobrinho de Abraão, apesar de ser da família e ser sobrinho de Abraão, ele não desenvolveu a fé que Abraão desenvolveu. Abraão, por outro lado, era amigo de Deus, amava a Deus e confiava nele. Quando sobrevieram as tribulações a Abraão, ele triunfou e amadureceu na fé. Que interessante, né? A diferença entre a vida de Ló e a vida de Abraão. A diferença entre viver por vista e viver por fé. E é isso que Tiago nos convida a fazer. Quando nós vivemos por fé, nós praticamos obras que são dignas e que evidenciam essa fé. Tiago escreve no versículo 4, prefiro nessa tradução, na Almeida Revista Atualizada: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. E olha que interessante, em nada deficientes. Então a perseverança diante das provações, ela nos amadurece, e o objetivo de Deus é que nós não sejamos deficientes em nada quanto à nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe mediante esta palavra e que nós desenvolvamos na graça de Deus, sabedoria para viver as provações. E aí lembrando que quem tem falta de sabedoria, ou acha que tem falta de sabedoria, Tiago escreve no versículo 5, peça a Deus. E aquela sabedoria que ele orienta ali, pedir a Deus, é a sabedoria para vencer as provações. O processo de tentação, aqui já no versículo 13, dos versículos 13 a 15, e nós vamos ler esse texto aqui na tradução à mensagem. Olha o que diz a palavra de Deus. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém.
Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Olha que tradução mais clara. A tentação, e como falei no início, a maioria das traduções, elas distinguem a tentação, aqui do versículo 13, das provações que estão lá no capítulo 2, capítulo 5, versículo 5, melhor dizendo, né? E aqui no versículo 13. Porque aqui trata-se de tentação. Vamos ler agora na Almeida Revista Corrigida para você ver que é o texto que você conhece melhor, né? É o texto tradicional que nós conhecemos no dia a dia. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e atraído. É tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado gera a morte. Veja que aí nós temos a genealogia da morte, né? E no próximo slide, nós temos aí uma outra tradução bíblica, que é a Nova Bíblia Viva. Bem interessante também fazermos essas comparações entre traduções bíblicas, que nos ajuda a compreender melhor a mensagem do texto sagrado, sobretudo esse aqui, que trata sobre a tentação. Quem não passa por tentação? Precisamos estar preparados pela palavra de Deus. Olha o que diz Tiago aqui nessa tradução. Quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal. E Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, leva à morte. E aí, no versículo 16, que nesta versão faz parte dessa seção aqui, portanto, não se deixem enganar, caros irmãos. Então, está bem claro que as tentações, elas não provêm de Deus. As tentações, em regra, provêm do próprio Satanás, do nosso inimigo. Só que elas são alimentadas pela própria pessoa. O texto diz que, olha só, ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau e dizer, é Deus que está me tentando. E mais na frente, ceder à tentação é decisão nossa. Tem até um hino da nossa harpa cristã, o hino 75, né? Tentado não cedas. Veja que ser tentado não é pecado em si. A tentação, nós não temos o controle sobre receber ou não a tentação. A tentação sobrevém. Agora, a alimentação a ela, né? E olha aí, ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. Essa tradução era bem clara mesmo. Porque, na verdade, foi mais ou menos isso que os nossos primeiros pais fizeram. O nosso pai Adão, quando foi inquirido por Deus, ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então veja que essa desculpa, que a gente vê até numa criança, ainda saindo da fase da inocência, ainda na fase da inocência, de culpar outra pessoa, ela é antiga. Agora, essa tradução diz que culpar a Deus é malandragem, é querer querer escapar da responsabilidade. Quando pecarmos contra Deus, o que não pode ser a regra do cristão, então o apóstolo João diz, se todavia pecardes, temos um advogado junto a Deus, o nosso Jesus. Precisamos desenvolver a cada dia a responsabilidade de assumir os nossos erros diante de Deus, quando cometê-los, e pedirmos perdão enquanto é tempo.
não podemos tentar escapar da responsabilidade. Dando continuidade, nós temos aqui, mais à frente, isso aí nós já lemos, esse texto, nós vamos ver aqui que as tribulações, lutas e aflições, né? Podem ser lutas e aflições, podem ter aqui duas origens, né? Podem ser provações exteriores ou tentações interiores. As provas enviadas por Deus ou tentações enviadas por Satanás. Veja a distinção aqui entre provas e tentações. Provas enviadas por Deus ou tentações enviadas por Satanás, mas estas últimas são estimuladas por nossa própria natureza decaída. As tentações que Satanás nos envia, elas são estimuladas ou alimentadas, ou alguma porta é aberta pela nossa própria natureza caída, que Tiago fala na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, né, que é a nossa própria concupiscência, a nossa natureza má, pecaminosa, que alimenta. Se não tivermos cuidado, tribulações exteriores, que são as provações, podem tornar-se tentações interiores. Veja que se não tivermos cuidado, uma tribulação, uma provação vinda de Deus para nos aprovar, a gente pode deixar que ela se transforme em tentações. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel no caminho de 40 anos do Egito para Canaã. Eles foram provados por Deus, e o Deus deles tinha o objetivo de aprová-los, de prepará-los para entrar em sua terra. Só que eles transformaram ou permitiram que essas provações migrassem para uma outra categoria, que é a tentação. E aí eles tentaram a Deus. Eles tentaram a Deus por muitas oportunidades. Chegaram até a atingir o próprio Moisés, seu líder, que foi levado a, de alguma forma, desmoralizar a Deus diante deles, quando eles contenderam nas águas de Meribá. Então, teve ocasião em que Moisés foi tão pressionado pelos hebreus, pelos seus liderados, que ele duvidou que Deus tiraria a água da rocha. Parece-nos que ele duvidou. É isso que o texto sagrado, todo o contexto no Novo Testamento vai nos dizer. Porque ele fala diante do povo, porventura, tiraria Deus água dessa rocha? Faria Deus jorrar água dessa rocha? E não é que saiu mesmo água da rocha? Jorrou a água da rocha. Então parece que Moisés estava tão pressionado ali, que aquele homem que era o mais calmo, o mais paciente, o mais manso, ele perdeu a paciência. E por causa disso, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. E lá na frente, Deuteronômio, na despedida, ele vai jogar essa culpa para cima do povo, que de fato eram os culpados, em parte, mas ele, quem cometeu o pecado diante de Deus, e ele vai dizer, por vossa causa, por causa de vocês, que me encheram tanto o juízo, eu ridicularizei o nome de Deus e perdi o direito de entrar na terra prometida. E ele fala que pediu a Deus por várias vezes que Deus revertesse aquela decisão, a ponto de Deus dizer, Moisés, não me fale mais nesse negócio. E aí chegou o momento que Deus disse, Moisés, sobe nesse monte, você vai olhar a terra de longe, mas você não vai entrar nela, porque você não me honrou diante do povo naquela ocasião. É muito sério. Não podemos deixar que as provações se transformem em tentações para que nós porventura, venhamos a blasfemar de Deus ou duvidar do seu poder. Nós temos aqui os estágios da tentação e do pecado. Vemos o pecado como um único ato. Quando nós vemos o pecado diante de nós, quando somos tentados, nós vemos como um único ato. Deus vê como um processo. E Tiago descreve esse processo. Quando Eva foi tentada pela serpente, ela viu como um único ato, certamente, comer o fruto. E uma consequência, ficar conhecendo o bem e o mal. Só que nós sabemos que não se resumiu nisso. Pelo contrário, as consequências foram eternas para Adão e Eva e para toda a raça humana. Continuemos. Os estágios da tentação e do pecado, enumerados por Tiago. Primeiro, a cobiça. A cobiça é um tipo de desejo ilícito e, por vezes, insaciável. Os desejos normais da vida foram dados por Deus
e não são em si mesmos pecaminosos. Sem esses desejos naturais, não se vive normalmente. Veja alguns exemplos: a fome, a sede, o cansaço, o desejo sexual, etc. Se a pessoa não sentir fome, não sentisse fome, ou não sentisse sede ou cansaço, ela não se alimentaria, ela não descansaria. E o desejo sexual, que é algo natural. Se não houvesse essa necessidade, esse desejo, como, humanamente falando, e também em relação aos animais, como que haveria reprodução? Só que tudo isso é dentro de uma normalidade. A fome, a sede, é natural. Mas a gula é pecado. O cansaço é um sentimento natural. É ele que nos leva para a cama para descansar um pouquinho e repousar e repor energias. Não é assim que acontece? Está muito cansado, assim você deita, dorme, às vezes dorme como um anjo e você acorda no outro dia, ou às vezes se for um sono à tarde, você acorda pronto para continuar tudo de novo, com a bateria recarregada? Pois é, se não sentisse o cansaço, a bateria descarregada uma vez, não é? Então é natural. Só que a preguiça, ela é condenada pela palavra de Deus. Então o cansaço é natural, a preguiça é condenada. O desejo sexual é natural. Mas quando o desejo sexual desenfreado ou fora do casamento, ele é pecado. Mas quando procuramos satisfazer esses desejos fora da vontade de Deus, aí entramos em apuros com as consequências deles. É normal comer e beber, mas a gula é pecado. É normal dormir, mas a preguiça é pecado. Veja a seguir o que a palavra de Deus fala sobre esse desejo sexual desenfreado. O autor de Hebreus escreve: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, sem mancha. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esse texto, mesmo na Almeida Revista Corrigida, ele é claríssimo. Venerado entre todos o matrimônio, e o leito sem mancha. Mas quem se prostitui, que é o sexo fora do casamento, e os adúlteros, que é o sexo com alguém que não é o esposo ou a esposa, olha o que a palavra de Deus diz: Deus os julgará. Então, o adultério, ainda que tenha deixado de ser crime no Brasil já há muito tempo, mas ele continua sendo pecado e continuará sendo pecado, porque a verdade é um princípio eterno de Deus para a humanidade. Na outra tradução, na mensagem, diz o seguinte: honre o casamento e mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. Olha que interessante. Deus não aprova o sexo casual e ilícito. Mas, claro, é impossível, né? Deus não aprova o sexo casual e ilícito. O segredo para os nossos desejos normais e naturais é o controle constante. Esses desejos devem ser nossos servos, não nossos mestres. E a única maneira de controlá-los, de controlar os nossos instintos, é na força do Senhor. É na força do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos traz orientação para tudo isso aí. O segundo, que é o engano. Primeiro é a cobiça. Segundo, o engano. Nenhuma tentação afigura-se como tal. Sempre parece mais atraente. Veja que a tentação parece mais atraente do que ela é de fato. Ela seduz, sem contudo mostrar os resultados e as consequências do erro. A isca é como uma armadilha usada pelo caçador ou um anzol lançado pelo pescador. A ideia é sempre esconder a armadilha. A tentação sempre tem uma isca que apela para os desejos naturais humanos. E o que atrai e nos empolga é exatamente a isca, não é as consequências, não é o anzol. Né? Foi assim com Ló, quando avistou as campinas do Jordão, e foi assim com Davi, quando viu Batseba lá na casa dela, tomando banho, e a sua cobiça foi desenvolvida, e ele então, a partir dali, ele perdeu o controle e cometeu o pecado. Contra ela, contra o marido, contra o seu reino e, acima de tudo, contra Deus. Então, veja que esse engano, ele vai estar envolto na tentação. Se o peixe olhar e ver o anzol, ele não vai morder. Ele vai morder a isca, não é o anzol. Né? O passarinho, para cair na arapuca,
Ele vai ver apenas os grãos que estão lá dentro. Ele não consegue, ele não distingue que ao redor daqueles grãos ali, por cima, tem uma arapuca, tem uma armadilha que vai prendê-lo. Então ele é atraído pela isca. E é assim que Satanás faz contra o crente. Ele lança a isca. E se você cair, se eu cair, a responsabilidade é nossa. Mas Deus nos dá força para vencermos as tentações. Aqui o terceiro estágio, que é a desobediência. Então a pessoa cobiça, ela é enganada e ela por fim desobedece. A desobediência é o pecado em si. Das emoções, que são os desejos, passa-se para o intelecto, que é o engano, depois para a volição, que é a vontade, a decisão de pecar. O desejo concebe um método para pegar a isca, a volição, que é a vontade, aprova e entra em ação. E o resultado é o nascimento do pecado. A vida cristã é uma questão de volição, de vontade, e não de meros sentimentos. Quanto mais a vontade é exercida e dizemos não para a tentação, mais Deus controlará a nossa vida. Esse é o desafio do crente. Deixar que Deus controle a sua vida. E vamos para o último estágio, que é a morte. Olha só, a morte. O salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então a desobediência, que é o pecado consumado, dá à luz a morte e não vida. Então não tem como o pecado produzir vida, ele vai produzir morte. Pode levar anos para o pecado crescer, mas quando ele atinge a maturidade, o resultado dele será a morte. E Tiago escreve, então, a tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Continuando, vamos ver então a genealogia do pecado, e vemos isso lá no Éden, né? Lá no Éden. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Logo, a cobiça é a mãe do pecado e, por conseguinte, a avó da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra de Deus em Romanos 6, 23. Mais à frente, vamos ver esse pecado no Éden, que nós conhecemos o relato bíblico. No próximo slide, nós temos aí o pecado no Éden. Olha o texto. Então a serpente disse à mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus, conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Ela começou exatamente, ela seduziu a mulher, dizendo que eles não iriam morrer. Deus havia dito que eles morreriam, mas ela disse que eles não iriam morrer. A serpente usou o desejo para despertar o interesse em Eva. Existe algo de errado em desejar conhecimento ou em ingerir um alimento? A princípio não. É tanto que Eva viu que a árvore era boa para se comer e seu desejo foi estimulado. Só que tinha uma coisa, aquela árvore, por mais que fosse apetitosa, mas havia uma proibição dada pelo próprio Deus, pelo Criador, que eles não deveriam comer. Então, quando ela desobedece, quando ela é atraída por aquela isca de Satanás, então ela peca e a morte entra no mundo. E não só para Adão e Eva, mas para todos nós. Por isso que nós amargamos perdas e mais perdas por morte. E assim foi durante toda a história da humanidade e será até o fim dos tempos. O pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte através de Adão e Eva. Satanás procura iludir a mente. A isca que ele usou com Eva foi o fato de a árvore proibida parecer boa e agradável. E a ideia de que ao comer daquela árvore, daquele fruto, ela se tornaria sábia como Deus. Ela desobedeceu, pegou do fruto, comeu, deu para o marido daquele fruto, ele também comeu, e a morte entrou no mundo. Primeiramente a morte física, né? Aliás, primeiramente a morte espiritual, e depois a morte física. Parece que eles, por não verem, né, o resultado, mas realmente, a morte espiritual, ela foi imediata, porque eles perderam a comunhão com Deus. E nós conhecemos a história.
essa questão de provações e tentações, que já falamos, né? Provações versus tentações, e nós temos que as tribulações, elas são pedagógicas. Nas provações da vida, a nossa fé é testada para mostrar a sua genuidade. Uma citação do pastor Hernando Dias Lopes: Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. As provas da fé provam que, de fato, nascemos de novo. As provações de nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem perseverança. Deus está no controle de nossa vida. Tudo tem um propósito. Deus nos prova como provou Abraão, mas Ele não nos tenta. A prova, ela visa nos santificar, a tentação nos derrubar. A prova visa o nosso fortalecimento, a tentação visa a nossa queda. Sobre a bondade de Deus como antídoto para vencer a tentação. Versículos 16 a 18. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Então, Ele nos trouxe a vida e Ele nos conduz. Então, o que vem dele é bom, tudo que vem de Deus é bom, e tudo que é bom vem de Deus. É o que o texto está nos dizendo. Do Pai das luzes, como dizem outras traduções. Então, se nós tivermos essa segurança em Deus e acreditarmos na sua bondade, nós conseguiremos desenvolver a fé que Abraão desenvolveu. Quando foi convidado por Deus a entregar o seu próprio filho, por mais que tenha lhe doído no coração, mas ele não hesitou, porque ele reconhecia que a bondade de Deus estava acima de tudo na sua vida. Glória a Deus. A bondade de Deus é uma grande proteção para não cedermos à tentação. Uma vez que Deus é bom, não precisamos de ninguém mais para suprir nossas necessidades. É até melhor passar fome dentro da vontade de Deus do que estar saciado fora dela. Quando Satanás abordou Eva, insinuou que se Deus realmente a amasse, teria permitido que ela comesse da árvore proibida. Ele, inclusive, contrariou o que Deus tinha dito, né? De igual modo, quando ele tentou Jesus, ele levantou a questão da fome. Olha que curioso, né? Se seu pai o ama, por que você está faminto? Como que chegando para Jesus e dizendo: como que você é filho de Deus e é amado pelo seu pai e está abandonado aqui há 40 dias sem comer e sem beber? Aproveite e faça com que essas pedras se transformem em pães. Então ele mexeu exatamente numa necessidade natural e humana de Jesus naquele momento, que era a necessidade de alimento. Ele sentia fome, evidentemente, mas ele não estava ali para obedecer ou aceitar sugestões de Satanás. E ele então repreendeu Satanás usando a palavra de Deus. E disse: nem só de pão viverá o homem. Então ele não estava ali para ser guiado pelo inimigo. Nós precisamos a cada dia buscar de Deus graça para sempre dizermos não às sugestões do nosso inimigo e dizermos sim à palavra de Deus. Dentro dessa questão da bondade de Deus, o exemplo de Davi, já comentamos, né, que Davi, ele ignorou por um momento a bondade de Deus, quem tinha trazido ele até ali aquele trono, e ele então pecou contra Deus quando mordeu aquela isca, né, quando cedeu à tentação. A primeira barreira contra a tentação é negativa. Nós devemos pensar no julgamento de Deus. Pensar que para tudo há uma consequência. E a segunda é positiva, que foi a que José levou em conta, a bondade de Deus. José tinha consciência de que se ele pecasse, ele estaria sendo injusto contra Deus, ou com Deus, porque Deus era bom para ele, apesar de ele ter sido vendido como escravo. Que não foi Deus que fez aquilo, não era uma maldade de Deus, Deus continuava sendo bom para José. Nós temos que um texto bíblico, um texto bíblico, na nossa conclusão, que é Romanos, capítulo 8, versículo 28, que está na sua tela.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Noutra versão, para nos ajudar, nova versão transformadora. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Glória a Deus. Esse foi o nosso tema do dia. Trabalhamos Tiago capítulo 1, dos versículos 12 aos versículos 18, e que esta palavra de Deus fique em nossos corações e que nós alcancemos, mediante a sua palavra, sabedoria para vencer as provações e tentações. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já com a curiosidade bíblica. Muito bem, estamos de volta. Queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação e tantas pessoas mais que estão acompanhando o programa. Nós agradecemos pela sua audiência, pelo seu carinho, o que preparamos exatamente pensando no seu crescimento, assim como no nosso, porque quando estamos preparando um conteúdo, nós crescemos também, nós aprendemos antes de poder passar para outras pessoas, né? E que Deus abençoe você, sua família. Como falamos, estamos utilizando essa tradução, a mensagem, certo? E nós queremos indicá-la, porque coisa boa a gente indica, né? A gente não fica só para a gente. Então, é uma tradução muito clara da palavra de Deus, que você, com certeza, não é que você vai usar apenas essa tradução, né? Mas você vai, e estamos usando também aqui alguns comentários bíblicos, aqui o comentário do pastor Hernandes, e o principal que estou usando também aqui, o comentário bíblico expositivo WISB, certo? Faz parte, né, de 5 volumes de comentário bíblico. E temos também aqui, como muitos sabem, eu vendo Bíblias, vendo livros já acho que há uns 30 anos quase. E essa Bíblia, a mensagem, eu tenho aqui, apenas para mostrar, eu tenho essas duas aqui, né? É um tamanho menor, como você vê, um tamanho menor, certo? Bíblia, essa aqui tem até índice, ó. Essa aqui tem até o índicezinho do lado aqui, para quem prefere para achar os livros da Bíblia, né? E eu tenho apenas essas duas aqui, e tenho também dessa que eu estou usando, né? Aqui, essa tem também a edição de estudo, certo? Você pode adquiri-la, ver onde que é melhor para você, mas eu sugiro que você tenha Bíblias assim, para lhe ajudar na compreensão do texto sagrado. Isso é muito importante, tá bom? E nós vamos agora para o nosso quadro Curiosidade Bíblica. A nossa curiosidade bíblica de hoje é um texto bíblico evidente, né, e interessante, que é exatamente um texto bíblico. Não vamos trazer aqui slide para isso, vamos apenas ver o texto, que é o essencial para essa reflexão, que é exatamente a história da festa do casamento, né? É aquele grande banquete quando houve um convite, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. O texto sagrado, vamos ler o texto, tá bom? Lê o texto. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe:
amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto bíblico eu conheço desde criança e preciso confessar que por muito tempo eu fiquei um pouco intrigado com esse texto. A gente sempre tem o que aprender sobre o texto bíblico, né? Nós não conseguimos esvaziar a compreensão, por mais que nós estudemos, mas a gente vai pelo menos avançando um pouquinho, né? E se desfazendo um pouquinho da ignorância, muitas vezes, daquelas primeiras compreensões que temos. Li o Novo Testamento, eu li a primeira vez, acho que eu tinha 9 ou 10 anos de idade. E esse texto me deixou intrigado, sobretudo pelo finalzinho dele, né? Quase o final, né? Quando aquele homem estava entre os convidados e ao final foi convidado a se retirar da festa. Nem se retirar, né? Ele foi retirado da festa, mas não para fora. Foi retirado para sofrer um castigo. E eu ficava, na minha pequenez, na minha inocência de criança, digo, mas como é que pode? Ele estava lá na dele, né, lá fora, convidaram, né, a texto que diz que foram forçados a entrar na festa, né, foi trazido para a festa e agora que estava lá, ele agora, só por causa de uma roupa, ele não vai poder ficar na festa. E para completar, eu não entendia esse termo emudeceu. Emudeceu, ele ficou mudo, ficou sem palavras, sem argumentos, né? Mas para mim, na época de criança, emudeceu para mim já era um problema. Então não tinha como entender o texto se essa palavra já complicava tudo. Mas esse texto, ele traz alguns pontos interessantes, né? O significado da parábola. Jesus traz uma parábola com um significado. Esse texto ele também está em Lucas capítulo 14. E lá você vê o contexto que antecede esse texto. Lá, Jesus está falando sobre o reino dos céus. E, de repente, um dos que estavam próximo, parece-me que um dos fariseus, disse, é bem-aventurado quem comer no reino de Deus. Parece que querendo se entrosar um pouquinho mais com Jesus, ele lançou essa fala. Aí Jesus foi e contou essa parábola. É interessante sempre olharmos o contexto em que um texto bíblico está presente. Então Jesus vai e fala, através de parábola, sobre uma grande festa. Um rei que ia celebrar o casamento do seu filho e mandou o convite para as pessoas, ilustres certamente. E parece-nos que havia uma cultura de o convite ser enviado 2 vezes. Ele era enviado antes da festa estar preparada, para os convidados já irem se organizando para ir à festa, e depois, quando estava tudo pronto. Quando estava tudo pronto, ia novamente o segundo convite. E veja que quem está convidando é um rei. É um rei que está convidando. Então, não dá para dizer não para um convite de um rei. A gente não vive nesse contexto aqui, no nosso país não tem rei, evidentemente. Mas a gente assiste filmes, lê história e sabe que a ordem do rei tem que ser atendida. E uma dessas aqui não era difícil de ser atendida porque era um convite para uma festa. Não era nem para trabalhar, né? Era para uma festa. Mas os convidados disseram não no primeiro convite. Eles não foram. E aí no segundo convite, eles apresentaram escusas, disseram, olha, eu comprei um gado, aí 5 juntas de bois e tenho que testá-los. É exatamente na data da festa. Outros disseram, eu casei e estou em lua de mel, não posso ir agora. Outros disseram, eu comprei uma terra nova, uma colônia, e uma chácara, e eu preciso ir lá ver como é que é essa terra. E eles apresentaram escusas. E diz a Bíblia na parábola que o rei ficou enfurecido com aquilo. Então o rei se vingou daqueles seus ex-amigos, né, ou servos que não quiseram atender o seu convite. Mas ele vai e manda agora chamar outra classe de pessoas. Mas ainda voltando aqui um pouquinho, na tradução à mensagem, olha só, versículos 8. Então ele disse aos seus serviçais, temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. Mas antes um pouquinho, mandou outro grupo com a seguinte mensagem, já está tudo na mesa, a carne está pronta para assar, venha para a festa. Entretanto, eles deram de ombros, quando recusaram o convite, né? Deram de ombros. Um foi cultivar seu jardim,
outro foi trabalhar em seu comércio, o restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então, o texto vai nos dizer que o rei mandou agora buscar pessoas que não estavam convidadas ainda. Pessoas que estavam à margem da sociedade, que estavam nos valados e tal, nas vielas, né? Nas ruas, nos becos, e trouxeram muita gente, de modo que a casa ficou cheia, e agora podia ter a festa. Mas o rei vai inspecionar os convidados e vê um deles que não estava trajado de forma correta. E foi isso que, na minha infância, que me deixou intrigado. Puxa, porque convidou e se agora tinha que expulsá-lo, né? Mas, queridos telespectadores e ouvintes da palavra de Deus, o convite, ele é dado para todos. E a salvação, porque esta palavra, esta parábola, na palavra de Deus, ela tem uma mensagem, tanto para os judeus, quanto para gentios, que seríamos nós. Então o convite foi estendido a todos, e todos que ouviram o convite puderam vir para a festa, e veja que não pagaram nada. Vieram comer carne assada de graça na festa do rei. O banquete já estava pronto, e o rei disse, olha, temos um banquete, temos tudo preparado, mas os convidados não eram dignos. Vão então chamar quem não é digno, quem não estava convidado. E sabe quem foi convidado? Eu e você. Fomos convidados para um banquete que nós não pagamos nada para prepará-lo. E aí, quando o rei saiu, olha, um deles estava sem o traje. Veja bem, segundo a tradição, quando havia uma festa nupcial, uma festa como essa, né, como as bodas de Caná da Galileia e tal, então quem estava dando a festa também fornecia a roupa, fornecia, vamos dizer assim, um uniforme, aquela roupa especial para participar da festa. E o interessante é que debaixo ou sob aquela roupa, que era uma roupa fornecida pelo dono da festa, havia pessoas diferentes, pobres e ricos. Mas, ao olhar com a roupa, todos eram iguais. E o que esta parábola nos traz é que aquele homem que foi expulso da festa, certamente ele rejeitou as vestes fornecidas pelo dono da festa. O rei que organizou a festa forneceu também as roupas. E estas roupas, elas podem significar a graça de Deus para a nossa vida, elas podem significar a lavagem espiritual de Deus sobre nossas vidas, elas podem significar obras de justiça que passamos a praticar quando recebemos Jesus no nosso coração, na nossa vida. E se a pessoa ainda que tenha aceitado o convite, se ela não se submeter às vestes da graça de Deus, ela não pode entrar no reino de Deus. Então veja que a salvação é de graça, ela é pela graça. Mas quando nós a aceitamos, nós recebemos Jesus em nosso coração, nós passamos então, e Tiago fala sobre isso, né? Passamos então a produzir obras que são consequência e que evidenciam a nossa vida agora por fé. Então não precisa mais ficar com dó daquele homem, como eu ficava quando era criança, porque ele foi expulso da festa, porque certamente ele aceitou o convite, mas não quis se submeter às regras da festa. Dentre elas era vestir as vestes, trajar aquelas vestes nupciais que o identificariam como um convidado de honra. E Deus nos convida para o banquete celestial. Ele nos convida para uma festa celestial, mas precisamos aceitar a sua graça, reconhecer o nosso estado de pecador e entregar nossa vida a Ele e aceitar que Ele nos lave e que Ele nos revista com o seu Espírito. Essa foi a nossa curiosidade do dia, curiosidade bíblica. Se você já tinha essa compreensão, glória a Deus pela sua vida, pelo seu entendimento, mas se porventura você não tinha essa compreensão, nós buscamos aqui trazer um pouquinho de esclarecimento sobre a parábola do grande banquete. Nossa Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, estaremos aí
tratando sobre, dentro do livro do Êxodo, estaremos tratando sobre aquele período inicial do povo no deserto, depois que saem do Egito, né, o povo de Israel, os hebreus. No domingo passado vimos as últimas pragas, né, melhor dizendo, vimos a Páscoa, a celebração da Páscoa, a instituição da Páscoa, que coincidiu com a última praga, que foi a morte dos primogênitos no Egito, e os hebreus saíram do Egito a caminho de Canaã, cerca de 603 mil pessoas, mas incluindo mulheres e crianças, talvez aí 3 milhões ou mais, não dá para termos precisamente a quantidade, e essa multidão sai em direção à terra prometida, a terra prometida por Deus aos seus pais. E nós vamos estudar na próxima lição, no próximo domingo, esse período aí embrionário dessa nação, quando eles vão atravessar o Mar Vermelho e quando eles vão estar aí tendo as primeiras instruções de Deus e sendo constituídos como nação. E aproveitamos para convidá-lo a participar da nossa escola bíblica dominical, seja aqui na sede, seja na filial, ou onde você estiver, na cidade que você estiver, sempre vai ter alguma igreja evangélica com um culto matutino, né, ou matinal, que nós chamamos de escola bíblica dominical, e você pode ser abençoado juntamente com sua família ao participar e estudar de forma sistemática a palavra de Deus. E aqui nós já encerramos o nosso programa deste dia, desta quinta-feira, convidando você a participar todas as quintas, entre meio-dia e 13 horas. 12 e 13 horas, 12 às 13, temos aqui o nosso programa Teologia para o seu dia. Que Deus abençoe e que esta palavra que foi explanada fique em nossos corações e que nós cresçamos mais ainda na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Muito obrigado.